Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Wista Brasil, mulheres fazendo a diferença nos setores de shipping e trading. Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com um convidado para lá de especial, um amigo querido que conquistei na minha vida profissional. E é com grande satisfação que eu divido esta bancada com o Alex Vieira. Mas antes de eu passar a palavra em definitivo a ele, eu irei fazer a minha autodescrição. Eu sou homem, negro, careca, olhos castanhos, 1,80 m de altura e hoje estou trajando uma camisa polo de mangas curtas. Boa noite, Alex Vieira. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite aqui do Papo de Porto 013. Que prazer enorme em dividir essa bancada com você aqui hoje. Olá, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Satisfação imensa estar aqui hoje para contribuir um pouco aqui com o assunto de cibersegurança, né, focado na cadeia logística, no porto, enfim, tudo mais. Eu vou aproveitar e fazer também minha descrição aqui. Eu sou Alex, eu tenho 1,72 m, sou um homem branco, cabelos um pouco grisalho, tenho uma barba e estou trajando uma camisa azul marinho. Legal, é Alex. Isso. Legal, show de bola. Alex, você iniciou a nossa conversa aqui, a gente tratando das questões de segurança portuária, segurança marítima. E aí, para que a gente possa contextualizar aqui, para quem nos acompanha aqui no canal do Papo de Porto, primeiramente, é uma palavra sempre... a gente tem o hábito de colocar algumas palavras em inglês dentro do nosso dicionário em português, né? Então, o que é a cibersegurança, né? Para que as pessoas possam entender o que é a cibersegurança e a importância no nosso cotidiano portuário e marítimo. Perfeito. De forma bem simples, para explicar o que é a cibersegurança ou cybersecurity, é a disciplina que vai tratar toda a segurança de toda informação que trafega no meio digital. Diferente da segurança da informação, que tem uma abrangência maior, que vai tratar de processo, procedimento, enfim, tudo mais, a cibersegurança ela é focada em todo dado, toda informação que está trafegando por algum meio digital. Então, tudo que você usa algum dispositivo ou está em alguma automação para algo funcionar, e quando a gente quer proteger esse ambiente, a gente fala de cibersegurança. Tá, hoje quando a gente fala de cibersegurança, vamos falar que a gente tem o nosso maior porto do Hemisfério Sul, que é o Porto de Santos, e a gente, lógico, que a gente tem vários desafios com relação à segurança dos dados que, atualmente, na realidade, os dados são o nosso minério, né? Exato. Vamos dizer assim, ouro, né? Isso aí. É o ouro, é o minério, é o nosso petróleo da informação. Tratando desses dados na atividade portuária, como que você... ver o posicionamento do Porto de Santos nesse tratamento dos dados que são muito importantes para o tráfego de cargas aqui. Perfeito. Eu acho que eu consigo fazer assim um antes e depois, né? Antes, só dar um contexto, o setor marítimo portuário ele é vital, acho que para a economia de qualquer país que tem, né? Tem o meio marítimo ali para fazer o transporte de cargo, recebimento, importação, exportação, enfim. Eu trabalhei muito tempo no segmento portuário, né? Inclusive implementei na época um terminal aqui em Santos. Trabalhei ali desde o início da construção e consegui ver muita coisa, acompanhar muita coisa dessa evolução, né? Do segmento do setor marítimo e portuário, né? E acho que logístico como um todo também, que tem todo o conglomerado ali que sustenta e suporta ali o segmento portuário. E aí, esse antes e depois, acho que dá pra gente falar de como era e como tem ficado, né? Com a tendência hoje, né? Com o aumento e o grande número de ataques cibernéticos que a mídia, né, divulga aqui pra gente, despertou uma atenção muito grande, até porque o porto de qualquer país ele é estratégico, né? Tanto para a economia quanto é estratégico porque é a linha ali que separa o inimigo, enfim, né? Só para elucidar o caso. Então, com o passar do tempo, foi se dando uma importância maior, né?
e foram ali olhando ali e fazendo alguns investimentos, né, para elevar a maturidade e a cultura de segurança, de cibersegurança, né, nesse segmento. Então, o que a gente via no passado, né? A gente via muito ausência de procedimento, falta de tecnologia específica para proteger esse segmento, né? E falta de profissionais também, né? Até porque era algo muito novo, né? O profissional de tecnologia por si só, o que desenvolve um software, o que cuida de uma rede de computadores, não é o profissional que vai ter ali o conhecimento necessário para suportar uma segurança cibernética desse tipo de segmento. Então, houve ali toda uma preparação de preparar profissionais, aculturar o tema para dentro das empresas. Então, teve ali um processo. Hoje eu posso dizer, né, que o segmento ele já está mais maduro. Né? Então, ele está ali já no nível... Não está no desejável. E eu falo como profissional de segurança que acompanha aí, vejo clientes fora do Brasil, enfim, tudo mais. Mas a gente está indo num caminho muito, muito interessante, né? O legal que agora no segmento portuário foi dada a devida relevância, então os órgãos anuentes, né, estão cobrando mais, né? O acionista que investe ali o capital para as coisas acontecerem tá exigindo mais, então essas exigências, né, tá elevando um pouco a maturidade, mas tem muita coisa ainda para ser resolvida, para ser melhorada. Tá, Alex, quando você fala de órgãos anuentes, aí você fala de comportos, exportos, APS, né, que está ligado totalmente à área portuária. Perfeito. E aí quando a gente fala de órgãos anuentes, a gente tem um problema de integração de sistemas, né? Uhum. E aí, falando de integração de sistemas, os sistemas eles estão bem linkados aos sistemas das empresas? Essa é uma primeira pergunta. E uma segunda pergunta, a gente teve no passado, num passado não tão distante, a privatização de uma autoridade portuária no Brasil. E queriam fazer essa privatização dessa autoridade portuária aqui no Porto de Santos. Tendo em vista essa questão da cibersegurança, isso não seria um conflito de interesses quando a gente trata da segurança das informações dos terminais em si, com relação à movimentação de cargas? Perfeito. A questão da privatização, começar por esse ponto, eu acho que ela tem dois viés, né? Então a gente tem que entender que, de repente, privatizar algo para cuidar de empresas que já são privadas é um viés que tem que tomar muito cuidado, então tem que ter muito discernimento ali, e regra e processo, enfim, porque pode virar algo de interesse, né, de uma classe específica, de quem investe, né, automaticamente. O nível de exigência tende a aumentar quando a gente privatiza algo, mas eu acho que é algo que talvez para a nossa tropicalização, que Brasil aqui, né, talvez não funcionaria ali num momento oportuno ali nesse início agora. Então acho que é legal ter essa divisão do público, né, e do privado ali se autoauditando para as coisas melhorarem ali e acontecerem de uma forma mais específica ali. Tá. E aí quando a gente fala de linkar sistemas, como que está a integração desses sistemas? Perfeito. Você acha que tem celeridade no processamento dos dados dessa informação? Linkar, assim, você consumir uma base de dados, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Acho que o público que vai assistir vai ser muito simples de entender. A gente linkar, por exemplo, um BDCC, né, que é a base de dados ali que você tem lá de profissionais, né, que podem acessar uma área portuária. Esse link, tecnicamente, ele é muito simples. Já existe ali uma base para ser consumida. O papel do terminal ou do operador logístico portuário é linkar ali para dar informação. Meu funcionário está acessando tal área do porto como um todo, tal empresa, enfim, tudo mais. Isso é fácil. O que a gente precisa melhorar ainda nesse segmento portuário é a questão da segurança e dos dois lados. Vou dar um exemplo. Esse BDCC, por exemplo, essa base de dados ali, né, comum ali, enfim, de usuários, ela já tem a sua segurança ali, então existe ali essa segurança nativa e tudo mais. Então quem consome ela não pode só depender da segurança de um lado, então essa segurança tem que ser bidirecional. Então, a partir do momento que eu estou consumindo um dado e trazendo, ou vice-versa, um dado que é gerado dentro da minha empresa e levado para fora, eu tenho que estar preocupado com esse perímetro, que é o que a gente chama. Então, tudo que eu exponho
para a internet, para o mundo externo, eu tenho que garantir uma segurança. E nem sempre isso acontece. Então, e aí eu entendo o time técnico, porque existe uma celeridade para as coisas acontecerem e as coisas não andam ali em paralelo. Então, a parte de fazer o negócio acontecer, operacionalizar as coisas para a operação portuária acontecer, às vezes não acontece no mesmo tempo e não tem, às vezes, os mesmos investimentos para cuidar da segurança ali desse pedaço. Então, esse é um ponto, precisa ser melhorado. Então, tem várias plataformas, ferramentas, tecnologias para fazer essa segurança. E dentro de cibersegurança, essa questão de você linkar a tua rede, o teu sistema com o sistema de terceiro, a gente chama de gestão de terceiro, né, em cibersegurança, que é o quê? Imagina um checklist que você vai responder ali algumas coisas para ver. Tá, legal, tem um firewall ali entre essas redes? É feita uma gestão de acesso, ou seja, alguém que tem um acesso naquela informação quando é desligado da empresa, esse usuário é bloqueado, é feita uma garantia, é assinado um termo de garantia de que o dado que ele acessou vai ser preservado e não vai ter um vazamento de dado intencional por alguém que teve um acesso. Então, esse assunto ele vem elevando ali a maturidade e tal, mas como eu disse no início, tem bastante coisa ainda para a gente se preocupar. E processo é uma delas. Então, tem um processo bem estabelecido, tem pessoas preocupadas que o acesso está sendo revogado na origem e no destino. Então, tem tudo isso. Porque não adianta você colocar a ferramenta, a tecnologia mais cara ou mais eficaz, né? Porque não existe tecnologia 100% que vai garantir que um ataque não aconteça dentro de uma rede. Mas está tendo ali um processo, né? Existe ali algo implementado que vai garantir que se algo acontecer, a gente vai saber onde a gente falhou. Então, acho que esse é o ponto trivial aí para esse tema. Tá? Quando você fala da questão do acesso, você não tem tecnologia 100% que proteja. Um exemplo, tá? Então vamos supor, você tem um grande líder, uma grande chave, ele que tem o segredo, por exemplo, a fórmula da Coca-Cola, só uma pessoa sabe, né? Ou a fórmula de uma determinada chave tecnológica que só ele sabe. Como que conseguem, você enxerga que o comportamento das pessoas ainda está interferindo nessa questão de acessibilidade e de ataque cibernético? Perfeito. Você entrou no ponto-chave aqui do calcanhar de Aquiles de segurança cibernética, que são pessoas, né? Então, a gente tem sistemas, a gente tem plataformas para proteger, para dar visibilidade, para gerar indicador do que está acontecendo, de saúde, enfim, tudo mais. Porém, são pessoas que operam isso. E se as pessoas não estão bem treinadas, não têm o senso da importância do acesso que ela está tendo, da confidencialidade daquela informação, ou às vezes tem, mas não está bem treinada na disciplina de cibersegurança, ela pode colocar tudo a perder. Por isso que não tem sistema 100% seguro, porque são pessoas operando suscetíveis a falhas, né? E muitas das vezes a falta de treinamento específico. Um exemplo clássico, vamos supor que você é o administrador de um sistema que tem todas as informações de container que estão armazenados num terminal. Isso é uma informação extremamente crítica e sensível para uma operação portuária, né? E vai até além, né? Vai ali com questões de valor da carga, né? Se ela pode ou não ser violada, enfim, tudo mais. E você receber um e-mail com o que a gente chama de phishing, um e-mail com vírus, né? Um phishing, o que é? Todo mundo recebe aqui, que é o spam, que a gente chama. Que é um e-mail que parece legítimo, mas não é. Aí você olhou lá, pô, meu diretor mandou aqui uma informação, tá, pô, vou clicar. Você clicou, você comprometeu toda a segurança de uma rede por conta de um clique. E esse clique nem sempre ele é intencional. Ele achou, puta, mas estava tão direitinho, tal, você clicou, botou tudo a perder. O atacante ali, o hacker, né? Implantou um vírus ali a partir do teu clique e ele vai ter acesso na tua rede e se abrir uma porta ali para o mundo externo, para uma violação acontecer. Então esse é o ponto. Então pessoas, é a palavra-chave, né, quando a gente fala de segurança. Então a gente tem um jargão dentro da área que e mudou, né? Mas eu vou falar o antigo primeiro. Pessoas é o elo mais fraco dessa cadeia chamada segurança. E aí, a partir de um tempo para cá, a gente começou a mudar esse jargão. Na verdade, pessoas é o elo mais importante, né? Porque se você não treina, um equipamento, por exemplo, no porto, são pessoas que operam.
Por mais que a tendência é ter automação e tal, e o cara ficar no joystick e não subir, mas vai ter ainda pessoas, né? Acho que esse cenário de automação 100% de robô, ele está bem distante ainda. Vai acontecer, mas talvez a gente nem esteja aqui para ver. Mas na segurança, o que é que seja, são pessoas que estão operando. Então ela é o elo mais importante sempre. Então guarda essa aí, é o elo mais importante. Essa eu aprendi com você, não tenha dúvidas, Alex. Quando você falou da questão dos equipamentos, e aí a segurança dos equipamentos, ela também é muito importante dentro do processo, na hora da movimentação. O que você traz aí de novidade que você já viu dentro do teu lastro profissional, que você já viveu e que você teve como experiência e teve implementação de sucesso aqui no Porto de Santos ou numa experiência internacional que você já teve? Perfeito. Eu vou falar três acrônimos aqui, 3 siglas, e vou explicar elas, né? TI, acho que está muito claro, tecnologia da informação. Então toda a rede de computador que você senta para trabalhar, você abre teu e-mail, tá? É uma rede de TI, de tecnologia da informação. Tem o que chegou mais recente para a gente, que são os dispositivos IoT, que é o Internet das Coisas, no qual você tem uma geladeira conectada à internet, uma TV conectada na internet, isso é IoT. E dentro de uma operação portuária a gente tem uma rede chamada OT, O de ovo, T de tatu, OT, que é Operation Technology, né? Tecnologia operacional. Dentro de um segmento portuário, agora vamos mergulhar aqui num porto, por exemplo, Portainer, RTG, Headstacker, todos aqueles equipamentos lá que a gente tem lá que operam. Esses equipamentos, ele tem neles, para funcionar, além da parte mecânica, obviamente, ele tem ali a rede que a gente chama de OT, de Operation Technology. O que é essa rede? É onde tem lá os PLCs, que vai controlar se o peso do container que você está levantando, se o equipamento comporta. Então tem toda aquela parte de telemetria, o tempo de funcionamento do motor e tal, enfim, tudo mais. Então toda essa parte que faz essa integração, né? Que vai pegar todo aquele dado de uma rede industrial, que a gente chama, e vai trazer ali, vai convergir para uma rede de tecnologia, de TI. Ponto. Legal. Rede de TI, de tecnologia, hoje, elas estão bem mais modernas, né? Com protocolos atualizados, né? Com interface. E a gente consome isso diariamente, né? Um iPhone 14 hoje é muito diferente de um iPhone, né? 4, por exemplo, entendeu? Então a gente vê esse avanço tecnológico. Quando a gente fala de tecnologia operacional, não, né? Esse avanço não acompanha e não acontece da mesma forma que uma tecnologia de usuário que a gente consome como usuário. E quais são os riscos disso? A gente está falando de equipamentos, de ativos, né? de maquinários ali bem antigos, coisas de 30 anos atrás, né? De 40 anos atrás, enfim, tudo mais. Porém, funcionais, que atendem a operação ali, né? Legal, o investidor pensa, não, cara, isso está funcionando, eu não vou gastar 1 bilhão em, sei lá, 5, 8 RTGs, porque você está me falando que você tem um problema aqui que você não consegue, você vai ter que resolver. Muitas empresas não olham para isso, porque, cara, pô, tá aí, nunca deu problema e tal. E qual que é a tendência hoje, né, para uma operação eficiente? Isso aí você domina. Um gestor ali, operacional ali, que está olhando a movimentação de container, navio que chega e tal, é fazer a integração. Então, pegar esse dado. Eu quero saber se o meu operador ele está performando, né, o MPH dele está ok pela performance que o equipamento consegue entregar. Para quê? Para saber se eu preciso treinar o cara, se está acontecendo alguma coisa, se o equipamento ali, o manual ali que ele está usando ali precisa de algum ajuste para passar para uma manutenção. Um time de manutenção ter de forma prévia, saber se algo vai parar naquele maquinário. Então a gente começa a fazer essas integrações. Cara, isso é estratégico puro. Você está numa sala ali vendo, né, o show, a gente falava isso no tema, o show acontecer, né? O navio operando, 3 ternos lá trabalhando, e você vê ali a coisa acontecendo. Legal, quero ver a performance, mas como é que você tira isso? Você tem que conectar lá no equipamento, né? Ver o dado de telemetria do motor, ver ali como é que está o movimento ali do spreader ali, que o operador está fazendo e tal e tudo mais. Então isso requer essa conexão. E aí vem a parte de segurança nesse cara. Então, puta, essa conexão que eu estou fazendo lá, com a minha rede de TI, que está meu core aqui, está o meu TOS, está tudo aqui. Cara, se eu conectar lá, tá seguro? Se um operador lá chegar lá, né, todo equipamento
um RTG, por exemplo, um STS, ele tem lá um computador com Windows lá normal, né? Conectado nessa rede de automação. Cara, esse cara tá seguro. E se meu operador for lá por engano, achou um pendrive na rua, no chão infectado e conectar lá, cara? Ele vai trazer para minha rede, porque essa rede tá... Então, preciso colocar algum aparato ali de segurança para garantir. Ou se acontecer alguma coisa nessa rede, que ela fique isolada lá e não venha para cá. Então, existe a necessidade de começar a ter visibilidade. Então, essa integração ela já está acontecendo, ela tem que acontecer, ela é importante. Mas colocar a segurança nisso, que é o vital, é a garantia de que você não vai paralisar a tua operação, né? Por conta dessa necessidade que já está aí, já existe. Então, acho que esse é o ponto-chave, né? Vou contar só uma história aqui rapidinho. Pô, lógico, o programa é seu. Estava num terminal que eu trabalhei há muito tempo atrás e chegou... Containers? De container. Container navio, né? Aham. Terminal de container. E a gente tinha acabado de receber os STS. Veio da China. Aí a gente foi lá, pô, vamos subir lá pra ver, né? O que tem de equipamento. Eu sou curioso pra caramba, né, cara? É brinquedo, né, pra gente. Vamos olhar lá o que tem e tal. Aí chegou lá, o equipamento, a gente olhou junto com o time da manutenção, que estava lá fazendo startup dos equipamentos e tal, fazendo comissionamento dos equipamentos, enfim. Aí tinha um computador lá. Eu falei, vamos ver o que tem aqui, né? Pra gente começar a brincar, cara. Quando a gente chegou, cara, o chinês lá tinha um pendrive. E aí ele falou, cara, preciso imprimir um negócio que tá aqui. Eu falei, pô, mano, vamos ver o que tem nesse pendrive, né, cara, de antes. Cara, quando a gente colocou numa máquina, no computador isolado, cara, o computador gritou, era vírus pra caramba. Eu falei assim, e a gente olhou pros equipamentos e falou, cara, esses equipamentos estão tudo já com vírus de computador já infectado, cara. Vamos sanitizar, fazer a limpeza, tal e tudo mais. E aí, olha só, se a gente não tivesse tido essa experiência lá atrás do chinês trazer o pendrive, mostrar pra gente, óbvio que a gente ia fazer, mas a gente não tem uma preocupação redobrada na hora que a gente fosse fazer a conexão dessas duas redes. Então, olha o risco, né? Então, a gente olhou e falou, cara, e assim, não é uma... E aí, uma lição que ficou também, né? O cara que fabrica, ele não tá preocupado com isso. Na época, não tava. Ele quer entregar o equipamento, cara, tá funcionando, ó. Vai lá, tal. Se tem vírus de computador e tal, isso aí, cara, é outro departamento, cara. Eu não tô preocupado com isso. Mas assim, não te cortando aqui em partes, você acha que pelo lado da China, você acha que não há uma espionagem tanto quanto a da americana com relação ao Brasil, a tudo que o Brasil movimenta de informação? Por exemplo, nós somos recordistas em ser usuário do WhatsApp. Quem criou foi o americano, mas quem é o number one é o brasileiro. Né? E a mesma coisa o TikTok, quem criou foi o chinês e aqui a gente está batendo recordes e recordes. Você acha que a gente não é monitorado o tempo todo, não há um rastreio dessas informações? Mesmo que a gente traga um equipamento importado, que esse equipamento importado você vai ter que linkar ele, você vai ter que fazer a integração dele. Você acha que não há esse monitoramento das nossas informações até a nível portuário, de terminal, no caso? Então, assim, vamos lá, vamos separar em dois pontos, né? Existe sim monitoramento, tanto que hoje aqui, ó, a gente está aqui no celular aqui, tudo que a gente está falando aqui, daqui a pouco vai aparecer uma propaganda lá falando pra gente comprar alguma coisa e tal. Então isso acontece, né? Eu até dou um oi. Ô tio Zuckerberg, tudo bem? Tá ouvindo em algum lugar, né? Mas quando a gente vai para vamos agora para o cenário portuário, industrial, né? Existe, cara, acho que existe mais, é muito mais fácil e é muito mais lúcido a gente falar que nós, como usuários de tecnologia, sim, estamos sendo monitorados. Quando a gente vai para um contexto mais... e aí eu vou falar político, sem viés, obviamente, mas quando a gente vai para esse contexto mais de operação portuária, aí, cara, se eu me aprofundar muito, vai ser muito folclórico e muito teoria da conspiração. Então, vamos trabalhar com fatos e dados, tá? Existe interesse de uma grande potência saber o que um país de terceiro mundo, como o Brasil, está fazendo? Tem interesse. Mas eles conseguem isso de outra forma, não talvez no equipamento ali direto. Se existe ali alguma coisa de controlar, enfim, tudo mais, cara, pode ser que sim, pode ser que não. Vai muito do interesse ali. Então, sei lá, eu tenho interesse em monitorar
o Porto de Santos inteiro. Pô, o Porto de Santos é fatiado em várias empresas, então eu vou ter que garantir que todo mundo está usando a mesma tecnologia e tal e tudo mais. Então, um exemplo clássico saindo do Porto foi a questão lá do Hamas, lá que explodiu os pagers lá e tudo mais. Foi algo direcionado, intencional. Então, foi feito um estudo prévio, como é que esses caras se comunicam? Tá? Vou fazer uma invasão ali, vou gerar um parâmetro para a bateria explodir e tal, fazer o que for. Eu não tenho um detalhe, mas foi basicamente isso. Mas agora aí para uma questão assim, pô, estão vendo quantos movimentos o operador está fazendo? Pá, esse dado é relevante? Não. Tem outra forma de saber essa informação? Tem. Então vamos olhar para lá. Agora, dentro ali de uma operação, enfim, tudo mais, aí acho que é muita teoria da conspiração. Mas que existe sim um interesse, né, de novo, que eu falei lá no início, os portos, seja qual for no mundo inteiro, é estratégico? Existe interesse político? Sim. Né? Tanto que a gente está falando aqui de uma fatia imensa da economia brasileira, passa aqui, né, do lado aqui da gente, né? Então existe sim, obviamente, o interesse, mas a gente chegar e falar assim, no detalhe, falar, caramba, será que essa tomada aqui que tem um cabo de rede aqui que está, né? Cara, será que está espionando aqui, sabendo quanto está consumindo? É relevante esse dado, entendeu? Então existe sim, óbvio, mas tem outras formas de saber e de ver e de até hoje tendenciar, né? Quando a gente está falando aqui de rede social, enfim, tudo mais, ela tendencia a nossa vida, né? O que a gente consome, o que a gente vê. Ela que dita as tendências, né? Dita as tendências. As tendências que... E até o mais cético, ele vai seguir alguma tendência aqui. Se ele for usuário de tecnologia, ele vai seguir alguma coisa. Vai consumir alguma coisa. Vai consumir, não tem como, né? E aí quando a gente falou a nível internacional, né? Que a gente estava falando de equipamentos e tudo mais. Quando a gente fala a níveis internacionais, a gente falou de órgãos anuentes aqui no Brasil, mas a gente também não poderia deixar de fora, e é muito importante, né, para a questão marítima portuária, que são as questões da IMO. O que você traz aí de informação da IMO, no sentido de ter a segurança cibernética, principalmente porque a gente já teve outros casos assim de ataques cibernéticos a grandes empresas, a grandes armadores mundiais. O que você traz aí de novidade da IMO, que a IMO esteja fazendo para o controle da segurança cibernética? Não, perfeito, né? E assim, eu vou falar aqui, mas de IMO, né, na sua essência, né? Não sendo um especialista. Quando eu cheguei a primeira vez para trabalhar num terminal, e eu vinha do segmento da construção civil, trabalhei um tempo na Andrade Gutierrez, foi tudo novo para mim, né? E fiquei encantado, né? E aquele monte de sigla, né, cara? Caramba, como é que... Enfim, tudo mais. E aí, na época do alfandegamento desse terminal que eu trabalhei, conversei muito com o time de segurança patrimonial, que é e a parte de aduana lá, enfim, tudo mais. Meu amigo Décio, da BTP, que está lá, que tem um baita conhecimento nesse tema. A gente falou muito. E aí, quando eu olhei a IMO a primeira vez, eu vi aquela questão ali linkada à carga perigosa, algumas exigências que tinha que ter ali. Você complementa aí, que você conhece mais do que eu. Não. Enfim, tudo mais. E aí eu falei, cara, se esses caras exigem... tem toda essa exigência para um terminal poder operar esse tipo de commodity aqui, de carga, cara, esse cara deve ter alguma coisa mais. Vou dar uma pesquisada, conversa com, mandei e-mail para lá e tal, tudo mais. E aí não tinha assim nada muito, na época, isso em 2014, enfim, tudo mais, quando eu despertei minha curiosidade para saber, né, entender framework, enfim, tudo mais, o que estavam falando lá fora, Porto Europeu, enfim, tudo mais. Não tinha nada ali muito concreto e que desse um embasamento muito grande. Porém, em 2021, a IMO lançou um guide, né, que a gente chama um guia, que é um framework de boas práticas em cibersegurança para recinto, para operações portuárias, né? E sensacional. Então, hoje, né, alguém ali focado ali na área de tecnologia, num segmento portuário ou logístico, pegar esse guia, olhar, falar o que ele recomenda, porque não é exigência, o que ele recomenda para você implementar, para garantir uma segurança, e tu seguir ali, cara, você sai do zero, mas assim, sai do zero lindamente, cara. Você começa a elevar o nível de maturidade do local que você trabalha, da empresa que você trabalha, de uma forma, cara, com maestria, sensacional. E o mais interessante, né? Para uma diretoria que não conhece esse tema, você fala, por que você está fazendo isso? Cara, isso aqui está no IMO, cara. Eles que recomendam fazer. Puta, cara, agora entendi. Então, manda bala e tal. Então você ganha força, entendeu? Você já tem força de um órgão, né?
que já é consolidado, né? Que uma operação, né? Portuária já segue, e você está embasado. Então, cara, seguir aquilo ali, cara, você sai do zero, aí você vai até onde dá, obviamente, vai chegar uma hora que você vai precisar investir em alguma tecnologia, alguma ferramenta e tal, mas sem investimento nenhum. Se tu pegar hoje esse guia, você já consegue fazer bastante coisa. Já consegue dar um check. Já, pô, você sai do zero, cara. Você fala assim, cara, não tinha nada, agora eu entendi e tal. Você consegue dar alguns checks ali e falar, isso aqui eu não tenho, isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho. E o mais importante, né? Quando eu vou nas empresas prestar algum tipo de serviço relacionado à cibersegurança, o primeiro contato que eu tenho é bem reativo. Porque parece que eu tô ali numa postura de auditor, né? O cara que fala, o cara vai me entregar aqui, vai mostrar o que tal. E aí eu sempre dou essa evangelizada para falar assim, não, cara, eu vim aqui para te ajudar. Eu vim aqui para te dar visibilidade, para te mostrar coisas que você não tá vendo, que você vai começar a olhar agora e vai se sentir mais seguro, cara. Então, acho que é melhor tu conhecer um problema, mesmo que você não tenha a solução, do que você conviver com ele e não saber. Né? Falar, pô, minha fechadura tá bamba aqui, o ladrão entrou. Cara, mas não sabia, cara, que tava assim. Mas o ladrão tentou e conseguiu. E um ataque acontece assim, né? Então, ter visibilidade é o mais importante. Cara, fiz lá o cheque, cara, de 10 itens, cara, 9 eu não tenho nada, mas eu tenho um. Pô, legal que você agora se enxerga que te falta 9 para começar a trabalhar. Então, acho que esse é o ponto principal. É ter uma mudança de comportamento, de postura do profissional, obviamente, para começar a fazer diferente, né? Começar a trabalhar a pauta e melhorar. E aí, a gente, antes de nós entrarmos aqui, né, a gente estava falando sobre as empresas, né, principalmente armadores que foram atacados e tudo mais. Com esse ataque que nós tivemos do armador, você acha que essas informações conseguiram serem dissipadas a tempo de não serem pegas por outros concorrentes, né? Porque a gente teve esse ataque, e aí não é segredo para ninguém, acho que foi em 2018, salvo engano, que foi na Maersk. Você acha que essas informações da Maersk, que era o maior armador do mundo, que eu acho que hoje foi ultrapassado pela MSC, você acha que essas informações elas foram capitaneadas por outros armadores ou elas foram dissipadas e não tiveram chance de ter essas informações da empresa, principalmente de quem movimenta a carga nos navios da empresa? Perfeito. O ataque foi em 2017. 2017, meio por ano. Um ano. E eu tô falando porque, assim, pra mim, cara, foi emblemático. Porque eu lembro muito bem desse dia. E na época, na empresa que eu trabalhava, um dos acionistas era a Maersk. Então a gente tinha conexão direto com eles, né? O que a gente chama de um VPN, né? Que é um túnel virtual conectando lá com uma rede em qualquer lugar do mundo. Então a gente tinha essa conexão na época de um sistema específico lá que algum departamento utilizava, eu não lembro ao certo. E cara, quando começou esse ataque, pra você ter uma ideia, ele começou acho que começou numa empresa da Maersk que ficava na Europa, e como toda a rede é interligada, é um ataque de ransomware que a gente chama, que é o sequestro de dados. E eu vou dar um contexto rapidinho depois do que é esse sequestro de dados. Então ele começou lá e ele foi se propagando para todas, através dessas VPNs, foi propagando para toda a rede da Maersk. E aí foi por conta de uma falha de segurança específica que na época não era conhecida, enfim, então o atacante explorou aquilo e tal e tudo mais. E o ataque de ransomware, né, que o ransomware nada mais é que o cybercriminoso, ele acessa a rede da empresa, criptografa esses dados, em algum momento ele extrai esse dado ou não, o dado fica lá dentro, e ele cobra um resgate. E o resgate o que é? Ele vai te dar uma chave para descriptografar esse dado, né? Vai cobrar alguns bitcoins, e bitcoins a cotação está lá em cima, então vai cobrar, sei lá, 100 bitcoins, que representa alguns milhões, vai te cobrar esse valor, e nem sempre você tem garantia de que essa chave que ele te manda vai funcionar. Ou quando funcionar, ele ainda está dentro da tua rede, então ele pode gerar um novo ataque e pedir de novo. Então, o ideal é nunca cobrar. E mudou, né? A partir desse momento ali mudou a postura, acho que de um cenário como um todo. Com relação à parte desse dado ser exfiltrado, né? Que é esse termo que a gente usa, né? Ser extraído e ser utilizado, na época
a gente conseguiu lá na época, até acompanhar algumas reuniões, que foi garantido que não houve esse vazamento do dado. Né? Então foi criptografado as informações e ficou dentro da Maersk. Então não vazou para fora. Em alguns ataques acontecem o vazamento. E esse é o pior cenário, quando acontece o ataque de ransomware da criptografia da informação, e criptografar nada mais é que a informação fica toda embaralhada, você não consegue usar nada, né? Você não tem, ela fica cheia de caractere lá, parece a Matrix lá, né? Quem é mais antigo vai aquela Matrix lá passando aquele monte de informação que não faz nada. Mas quando o dado é extraído, aí o que acontece? O criminoso ele pede um resgate e aí você fala, não vou pagar. Aí ele fala, não vai pagar? Então eu vou vazar teu dado. Eu vou vender teu dado na Deep Web, na Dark Web e tal. Porque esse dado aqui, sei lá, tem informação de nome, CPF, telefone, endereço e tal. Né? Tem uma base lá do RH ou de algum sistema, enfim. Pô, tem informação que isso aqui vai servir para alguém. Abrir uma conta, fazer alguma fraude digital, alguma coisa, então vai ser vendido. Então isso é um comércio hoje, isso existe, tá? Tem grupos de cybercriminosos muito bem estruturados, muito mais estruturados que empresas às vezes, com hierarquia, com áreas específicas e tal, com conhecimentos específicos para fazer ataque. Porque esse mercado, ele gera muito dinheiro, né? Tem um dado de 2021, 2022, que o cybercrime ele movimentava em média, acho que era 2 trilhões por ano. Daqui a pouco era o PIB do mundo, né? É muita grana, né? E o maior dinheiro é o que movimenta ali. Criptomoeda, é o submundo ali que movimenta, que é o dinheiro não declarado, né? Que é o que está ali movimentando. Então, é muito dinheiro envolvido. Então, é o famoso que não compensa, obviamente, né? Mas é que vai ali gerando a motivação para as coisas acontecerem. Quando você fala de criptomoeda, geralmente o que se ouve é que a criptomoeda ela é descentralizada, né, no caso. Então ela não tem um órgão centralizador, também não tem um órgão regulador, muito menos fiscalizador. Exato. Não é isso? Exato. E como que ele pode, como que essa criptomoeda pode ser rastreada no caso do sequestro de dados? Você consegue rastrear, por exemplo, um sequestro de uma pessoa comum, você tem lá marcar o dinheiro e marcar algumas notas e ir atrás das notas, né, atrás do dinheiro. No caso do Bitcoin, há essa possibilidade para poder pegar esse criminoso? Não, não tem uma forma efetiva, porque ele já pede o resgate em criptomoeda, né, esse fraudador, para não ser rastreado. Então, a partir do momento que eu abri uma carteira Bitcoin, né, comprei lá, eu estou falando Bitcoin, mas pode ser qualquer criptomoeda, né? Bitcoin é a mais famosa. Comprei ali uma quantidade X de criptomoeda. Vou fazer o pagamento para esse criminoso que está me pedindo. A partir do momento que ele recebeu, ele já vai propagando esse dinheiro, já para não ter essa rastreabilidade. O Bitcoin, por exemplo, ele trabalha que a gente chama numa blockchain, né? Que é um algoritmo que vai mudando de tempo em tempo. Então não é aquela transação no banco tradicional que ela é estática. Alex mandou pro CPF e tal, um valor X, e tá lá. Tá estático, tá ali. Já a gente tem esse tracking, né? Esse rastreio. No cenário de criptomoeda, de Bitcoin, não. Por isso que é a moeda que é utilizada pro cybercrime, já para não ter rastreio. Entendi. E aí depois tem todo o processo lá que eu não conheço, que é lavar esse dinheiro, tá, enfim, tudo mais. Então tem todo esse... Você falou de Dark Web, eu também lembro de um vazamento de informações da Casa Branca, também teve. Teve, né? Teve. Que também foram vendidas algumas informações na Dark Web. E agora, fazendo um trocadilho aqui, acho que a gente não precisa nem de Dark Web, né? Porque vira e mexe, os caras têm nossos dados aí, e aí vindo pro nosso mundo aqui, Alex, pra gente falar da nossa realidade, lógico, a realidade brasileira, você vê efetividade na LGPD? Efetividade, de fato, de direito. Perfeito. Desde quando ela foi criada até os dias atuais. Perfeito. Acho que tem 2 pontos aqui, né? O primeiro, a LGPD, institucionalizar ela no Brasil foi extremamente importante, porque até então a gente não tinha nada que protegesse o cidadão, né, do dado dele, da informação, não havia uma legislação ali que amparava e exigia, né, do detentor daquele dado, então não existia isso.
Por outro lado, algumas empresas que estão adequando de forma efetiva a LGPD. Então, criando processo, fazendo reuniões, delegando, indicando quem é o DPO, né, que é o Data Protection Officer. Então, com toda uma estrutura ali montada, né, e séria com relação ao assunto. Algumas empresas, e aí sem citar nome, de um modo geral, né, algumas empresas dizem que implementam, mas é o famoso para inglês ver. Então, mas o que você faz? O que você garante? Não, cara, eu tenho lá um termo de aceite no meu site lá que o usuário clica e tal. Legal, tudo bem. Mas se esse dado vazar, você tem mecanismos para garantir ou para impedir que esse dado vaze? Né? Você tem alguma detecção para uma informação que está numa base de dados específica? Se acontecer um vazamento, vai ter o bloqueio, vai identificar quem foi, vai falar se é um ataque, vai falar se é alguém de dentro e tal e tudo mais? Não, isso aí não tem. Então legal, então você tem um papel escrito que fala o que você tem que fazer, mas você não garante o que vai ser feito, entendeu? E aí, mas assim, muitas das vezes não é culpa de quem está implementando, quem está adequando. É falta mesmo do conhecimento, né? Fala, caramba, o que é? Tem escritórios muito sérios, no Brasil principalmente, fazendo essa adequação, garantindo tal e tudo mais, mas assim como qualquer área, tem os picareta, que vê uma oportunidade e aproveita e fala, não, eu vou fazer LGPD para você, enfim, tudo mais. Na empresa a gente faz algumas adequações desse tema e a gente é muito franco ali, ó, legal, cara, você vai precisar disso, faz primeiro um levantamento de como é que tá a empresa, você vai precisar disso, para garantir, ó, tá aqui a receita do bolo, posso te ajudar a cotar o que você vai precisar comprar ou o que você já tem de tecnologia que precisa ser melhorado aqui internamente para garantir. Mas existe esses dois lados da balança, tá? Que é o famoso vou fazer para inglês ver e empresas que desde a implementação da LGPD ainda estão fazendo adequações ou melhorando o processo para garantir que ele vai conseguir cumprir ali tanto a parte técnica da legislação quanto a parte processual ali da legislação. É complexo, amigo, mas... Quando a gente fala de selos, alguma coisa, existe algum selo, como se fosse o ISO, como se fosse a ISO, ou como se fosse algum selo de ESG, com relação à LGPD? Por exemplo, uma empresa trabalha em cima da LGPD com 100% de confiabilidade. Existe esse selo e, comercialmente falando, o mercado enxerga essa empresa com mais seriedade, ela tem um ranqueamento com relação ao tratamento desses dados? Não existe hoje um selo específico para LGPD ou a GDPR, que é a norma europeia, né? Então não existe um selo, mas existe uma ISO, que é a ISO 27000, a 27001. Se você cumprir os requisitos da 27001 e conseguir certificar a sua empresa 27001, você está compliance com a parte de proteção de dados e todas as disciplinas que envolvem segurança da informação e cibersegurança. Então, esse seria um selo. Então, se você olhar hoje uma empresa com um selo de ISO 27001, você vai saber, pô, esses caras passaram por uma auditoria, então eles têm tudo implementado para garantir ali, não só a parte de proteção de dados, de LGPD, mas todo o entorno ali que envolve. Em Santos, eu conheço só uma empresa, posso estar enganado, mas é a que eu conheço, que tem o selo da 27001. E pelo que eu sei, assim, não conheço muito bem o segmento deles, mas eles atuam diretamente com informação sensível, informação de pessoas, né? Nome, etnia, né? Endereço tal e tudo mais, né? E aí, só para título de curiosidade, para um dado se enquadrar na LGPD, ele tem que ter no mínimo 3 informações que consiga identificar o indivíduo. Então, por exemplo, nome, CPF e um endereço. Então, se essas 3 informações vazarem, eu estou falando que isso é um vazamento, isso é uma violação de dados. Então, agora, se um nome vazar, uma lista só com nome, não garante. Cara, nome e nacionalidade,
Quantos Alex tem no Brasil, né? Tá cheio. Então, isso não caracteriza um vazamento. Então, é muito de qual informação que está ali nesse dado vazado. Legal, Alex. Quando a gente falou muito da cibersegurança, da área portuária e tudo mais, e eu, como bom trabalhador portuário, também sou ligado a eventos, também, inclusive, fiz um evento do trabalhador portuário, legal. Mas eu sei também que você foi pioneiro aqui na cidade com relação à criação de um evento voltado à cibersegurança. E aí eu queria que você explanasse melhor aí para quem nos acompanha sobre o evento, legal. Sobre o que teve de retorno do evento, sobre quem foram os participantes, quais foram as ideias debatidas e de quanto em quanto tempo você realiza esse evento aqui em Santos com relação à cibersegurança. Legal, o evento é a BXSec, o Baixada Santista Security. É um evento que eu tá fazendo 8 anos esse ano já de evento. Então começou lá em 16, 17, bem singelo. E foi ali acho que foi um grito ali meu, cara, porque assim, eu ia muito em evento em São Paulo, né? Caramba, cara, tem que subir a serra, cara, pra ir no evento. Pô, a gente tem um monte de profissional, um monte de empresa aqui. Vou me coçar e vou fazer alguma coisa, cara. E aí fui atrás e tal. Eu lembro que o primeiro evento eu paguei do bolso e tal. Fiz um evento, foi 30 pessoas, já fiquei mega feliz e tal. Falei, pô, legal. Vamos testando. Pandemia a gente deu uma parada, porque não fazia sentido fazer online. Já tinha um monte de gente fazendo evento online e tal. Falei, cara, vamos dar um break, vou me cuidar aqui, enfim. E voltamos em 23, num evento ali do retorno. Foi um pouco mais singelo, enfim. 140 pessoas em 23. E o ano passado a gente voltou, cara, e fez o evento do jeito que eu queria, cara, que foi no Sheraton, aqui no Corporate, aqui em Santos. Foram 540 inscritos e tinha 490, 500 pessoas lá presente. Cara, público recorde, cara, um negócio fora do normal. E aí é legal o evento porque eu sempre quis fazer algo que eu conseguisse misturar o profissional que já está na área, técnico, o cara que clica, o gestor, que é o cara que tem uma posição mais política, que faz aquela tradução da pauta do tema para um alto executivo, para ele entender o valor ali, enfim, falar, puta, legal, agora eu entendi e tal e tudo mais, e pegar a galera que está começando agora, o estudante. Então, cara, fazer essa tríade assim com essa galera é sensacional, porque o especialista já tem uma experiência, já passou pelaquela fase de estudante, então ele tem a agregar para o estudante. O gestor precisa de gente nova para formar, porque tem um gap, isso eu não comentei, tem um gap no mercado hoje de cibersegurança de aproximadamente 150, 60 mil vagas precisando de gente para trabalhar, né? Esse é um número alarmante e tudo mais, mas não tem profissional. Então, puta, legal. Eu falei, pô, tô resolvendo 2 problemas, né? Tô resolvendo o problema de um evento que eu queria e tá dando super certo. Tô conseguindo trazer o cara que tá começando ali, a pessoa que tá começando, para ver, falar com profissionais, ver temas, ver palestras e tal e tudo mais. E o que a gente traz? A gente traz desde os temas técnicos, que tinha um tema lá, cara, muito legal, do Penegui, veio do Sul, inclusive, ele, para palestrar aqui no evento. Da fragilidade no pagamento por aproximação. Quais são as falhas de segurança que tem no teu cartão do banco que você recebe lá, quando você aproxima? O que dá para pegar de informação tua? E ele mostrou ao vivo lá, cara. Teve uma outra palestra muito legal também, do Gustavo, que é daqui de Santos, meu amigão. Ele interceptando uma conversa no WhatsApp. Então, vamos supor, tu tá num shopping, conectou no Wi-Fi, numa rede pública, aberta, e ele mostrou lá ao vivo, você mandando a informação, sei lá, mandando uma imagem para alguém, ele interceptando e abrindo no WhatsApp dele. Tu olha aquilo e tu fala, caraca, cara, que negócio, como é que pode, cara? Mas por que eles fazem isso? Esses caras essas pessoas, né, são pesquisadores, cientistas, profissionais da área. E nenhum deles usa esse conhecimento deles para fazer o mal, né, para invadir uma empresa. Poderiam, obviamente, mas eles trabalham, né, do outro lado. Mas é para mostrar. Falar, ó, tá vendo o que a gente está usando? O que a gente tem que fazer, cara? A gente tem que cobrar a melhoria para esses caras, entendeu? Cara, o cara tá me entregando um dispositivo, o fabricante, a obrigação deles é garantir que eu tô seguro usando isso aqui. Tanto para fisicamente, um carro, né? O avanço dos carros hoje. Cinto, banco melhor, airbag, não houve uma evolução? E hoje o que o carro tem? Uma tecnologia embarcada.
né? A gente teve ano passado um car hacking, que é o que a gente chama de car hacking. Então, foi lá um menino lá com um computador no carro e invadiu o carro. Ligou o carro pelo computador, abriu porta, mostrou ligou pisca, mexeu o velocímetro e tal e tudo mais. Mas o que é isso? É mostrar, falar assim, ó, fabricante, tem falha, cara. E se essa falha for explorada para quando o motorista estiver ali conduzindo o carro, ele bater um carro, acontecer alguma coisa. Então esse é o manifesto, entendeu? E esse tipo de conhecimento, esse é legal, mas assim, a gente traz alguns temas também que é pro dia a dia, pro mercado. Então vamos falar de LGPD, vamos falar da ausência de processo, do gap de profissional, vamos dar um start do que tem de novo no mercado para melhorar a segurança dentro das empresas e tal. Então a BXSec, ela é para isso. Juntar pessoas, compartilhar conhecimento, né? E deixar todo mundo ali na mesma página. E trazer a pauta para Santos, obviamente. Né? E aí, dentro da BXSec, tinha a sua empresa. Qual o nome? A PeerSec. PeerSec. A PeerSec nasceu... A especialidade da PeerSec, o forte da PeerSec, o que seria? É cibersegurança. A gente só faz isso. A gente só faz isso. A gente não instala access point, Wi-Fi, a gente não passa cabo, a gente não instala servidor, a gente não faz nada disso. A PeerSec faz cibersegurança. E o que é? É chegar na empresa, fazer uma avaliação dessa empresa, mostrar os gaps que tem, que foi o que eu falei lá no início da conversa, mostrar os gaps que tem, fazer um plano de ação e começar a resolver esses gaps. Então, fazer um plano ali a longo prazo, né? Curto, médio e longo prazo, para falar assim, ó, e esse trabalho que a gente faz inicial é a gente dá um score para dentro da disciplina de cyber para a empresa. Então, ó, de 0 a 100, a tua nota é 20. Você está em 20%. Puta, legal. O que eu preciso fazer para melhorar? Ó, você vai precisar fazer isso e isso. Só que você vai conseguir fazer isso nos primeiros 3 meses. Tu não vai conseguir chegar em 100% em 6 meses. Mas como assim não vou? Cara, requer investimento, cultura, trabalho. Tem coisa que a gente vai ter que ficar monitorando aqui, testando, para ver se de fato você elevou o nível. Para não ser o trabalho para inglês ver, né? Falar assim, bota aí, tá, melhorou, tal e tudo mais. Então, requer investimento, cultura, melhoria, tal e tudo mais. Então, resumidamente, esse é o trabalho que a gente faz. E a partir desse levantamento inicial, a gente começa a direcionar, falar assim, ó, vamos lá, em tal momento vai acontecer isso, isso, isso. E qual que é a vantagem desse tipo de trabalho? Que não é o vender item de prateleira, não é chegar, é um trabalho mais humanizado, mais próximo. É mostrar a importância, gerar consciência e fazer um trabalho de acompanhamento a longo prazo. Né? O que a gente mais gosta é chegar no cliente, ver ali caramba, tem um monte de coisa para resolver. Pô, que legal, vamos resolver junto. E aí você vê a maturidade levando ali ao longo do tempo, cara, é impagável. Você fala assim, caramba, objetivo conseguido. Hoje, quanto tempo demora uma varredura dessa? Olha, esse trabalho inicial do assessment, ele leva em torno de uma semana. Uma semana? Uma semana. Então, a gente vai na empresa, entende o processo da empresa. O que você faz? Eu faço isso, isso. Legal. Então, a gente tem um checklist com, sei lá, umas 200 perguntas. A gente vai fazendo. Legal, deixa eu ver. O que você tem aí? Vamos lá, vamos olhar, me mostra aí. Legal, entendi e tal. A gente começa a pegar essas informações. A gente tem lá um mecanismo que é com uma inteligência artificial que consolida esse dado e aí dá uma mastigada para a gente ali na informação, de forma precisa, obviamente, e começa a dar ali para a gente ali os insights. Fala assim, isso aqui é crítico, então tem que começar por aqui. Isso aqui é médio, isso aqui é alto, isso aqui é baixo e tal. Então dá o roteiro ali de correção baseado em severidade, né? Então, crítico, alto, médio e baixo. Então, resolve os críticos primeiro, porque você está exposto. Você pode acontecer algum problema a qualquer hora. Então, trazer essa visão para o cliente, depois de uma semana, e já mostrar, falar assim, tá aqui, vamos lá, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui a gente não faz como... Obviamente, porque tem muitas coisas que a gente identifica que não é de cibersegurança. Então, provavelmente, você precisa melhorar o desenvolvimento do código aqui da tua aplicação. Vou treinar teu time e vou falar com o teu fornecedor que desenvolve a tua aplicação hoje de como é que ele tem que fazer daqui para frente. E aí depois você monitora ele. E aí eu posso vir de tempos em tempos aqui olhar. Não, eu vou implementar um sistema aqui de detecção 24/7, que é o que a gente tem lá, que é o SOC, que é o Security Operations Center. E vou conseguir te dar resposta a incidente. Se pingar um ataque aqui hoje na tua rede, eu vou conseguir te reportar isso aí em tempo real, com o meu time que fica 24/7, olhando e monitorando isso aí para você. Então a gente tem esses dois lados. Mas assim, a gente não vende inicialmente o suprassumo, sendo que a empresa não tem cultura, não sabe do que se trata. Então a gente faz um trabalho de
de aculturar o tema e vamos evoluindo. Sem sede ao pote, sabe? Não vou, cara, não vou ficar rico atendendo um cliente, mas a satisfação nossa é conseguir atender ele da melhor forma, entendeu? Para ele ver que, cara, legal, esse trabalho tá agregando valor, cara, vocês estão me direcionando no caminho certo. Beleza, Alex. Alex, a conversa foi muito agradável, para mim foi um grande aprendizado, que não é o meu forte, diga-se de passagem. Somos eternos aprendizes, meu amigo. Eu confesso, eu estou em constante reconstrução e evolução, e para mim foi um baita aprendizado ter você aqui dividindo o seu conhecimento comigo, com quem nos acompanha no nosso canal do Papo de Porto. A gente está finalizando o programa aqui, gostaria que você fizesse as suas considerações finais e deixasse um recado para quem você quiser e desejar aí, que está acompanhando a nossa página aí no Papo de Porto, com relação à cibersegurança. Fica à vontade. Para você até mandar um abraço para quem você quiser aí. Né? Que geralmente a gente tem sempre pessoas que nos inspiraram a chegar nessa caminhada. Fica à vontade, meu querido. Legal, cara. Eu vou começar primeiro agradecendo a oportunidade de estar aqui, compartilhando esse conhecimento, que acho que eu me sinto muito útil, conseguindo contribuir com o que eu sei, com o que eu faço, com o que eu amo, né, de verdade, com paixão. A oportunidade é ímpar aqui para mim. Putz, agradecer, cara, aos amigos que eu fui fazendo ao longo dessa trajetória, né? O Porto, cara, eu falo isso para todo mundo, é o que primeira vez que você vai e fica, você não tem vontade mais de largar, cara. O Porto é uma dinâmica sensacional. E fiz muitos amigos lá, né? Inclusive, muitos ainda estão lá trabalhando, né? Eu tô com medo de falar o nome de alguns aqui, esquecer do resto. Não, mas assim, acho que tem alguns que me marcaram assim, né? Acho que vou de uma coisa. O Batatinha lá da BTP, tá lá ainda até hoje, é o cara de cibersegurança lá, é um cara sensacional. Batatinha, um abraço. Fábio Carvalho, que foi um amigo que a gente dividiu muita coisa. Décio, né? A Fabiana, que é a gerente de TI hoje lá da BTP também. João Mendes, que teve recentemente tomando um café comigo. Esse cara conhece muito de Porto, cara, e tem um baita relacionamento. Cara, acho que são essas pessoas, né? O Henry, na época de BTP, que foi o presidente ali inicial ali, que compartilhou um baita conhecimento com a gente. Cara, eu acho que é isso, cara. E todo mundo aí, que se eu esqueci de alguém, acho que todo mundo teve uma importância muito relevante nessa minha trajetória portuária, no qual eu consegui contribuir bastante, né? Foi um desafio imenso. Passamos por dificuldades imensas, né? O ramo portuário não é fácil. E agradeço por tudo, cara. Obrigado de novo aí pela oportunidade. E legal. Conta comigo. O que é isso? As portas estão abertas, tanto para você quanto para elas, que aqui ninguém está vendo, mas é que eu admiro a mulherada aqui, né? E que são pessoas aí que te dão apoio, que eu também aproveito para agradecer pelo approach. Foram elas que deram essa condição de você estar aqui hoje comigo. Perfeito, agradeço você e agradeço a elas, né? E para quem quer nos acompanhar aqui a nossa página do Papo de Porto 013, no nosso canal no YouTube é @Papo de Porto 013 e a nossa página no Instagram é @Papo de Porto 013. Desejo a todos uma semana de vitórias, que Deus agracie a vida de todos vocês, um grande abraço e fiquem com Deus.